Boa tarde, eu sou a Josi Cozempa e estamos novamente aqui juntinhos no seu programa Sobre Isso, de segunda a sexta, aqui pela Rede Cinturão Verde Televisão, sempre às 14 horas. Hoje, o Sobre Isso recebe uma magistrada que tem transformado a forma de pensar a justiça em Cianorte, na região. Com mais de 2 décadas na magistratura e uma atuação que une direito, psicologia, educação e comunidade, a juíza Estela Maris Pérez Rodrigues vem construindo caminhos de mediação, escuta e justiça restaurativa dentro e fora do fórum. Uma conversa sobre conflitos, prevenção, cultura de paz e sobre o papel humano de quem julga, mas também escuta e constrói pontes. Doutora Estela, muito obrigada por estar aqui com a gente. Nós esperávamos muito por esse momento, né? Então é um prazer muito grande recebê-la aqui no Sobre Isso. Prazer é meu, Josi. Fui abordada por vocês desde setembro e hoje deu certo. Felizmente deu certo, né, Sim, doutora Estela? sim. Eu gostaria de te apresentar um pouquinho mais sobre a doutora Estela Maris Pérez Rodrigues, que atua em Cianorte desde 2005, formada em Direito pela PUC no Paraná, com laurea universitária. Ela tem dedicado os últimos anos ao fortalecimento da justiça restaurativa, à mediação de conflitos e a projetos que aproximam o judiciário da comunidade, das escolas e das famílias. A juíza de direito Estela Maris Pérez Rodrigues nasceu em Parapuã, no interior de São Paulo, e ainda criança veio para o Paraná, onde construiu a sua história. Filha de professor e advogado, cresceu em um ambiente marcado pelo estudo e pela responsabilidade. Aos 13 anos, já estudava fora de casa, iniciando um percurso de autonomia e dedicação que a levaria à Faculdade de Direito da PUC no Paraná. Em Curitiba, onde se formou em 1994, com laurea universitária. Ingressou na magistratura e, desde 2005, atua em Cianorte. Primeiro na Vara Civil e, desde 2012, no Juizado Especial Civil, Criminal e da Fazenda Pública. Ao longo desses anos, com a atuação, foi se transformando. A experiência na magistratura, somada aos estudos em psicologia analítica, filosofia e prevenção de conflitos, ampliou seu olhar sobre o comportamento humano e sobre as causas dos conflitos que chegam ao judiciário. E desde 2015 dedica-se à justiça restaurativa, um modelo que busca responsabilização, diálogo e reconstrução de vínculos. Em 2022, ao assumir o Sejusc em Cianorte, solicitou a instalação da Central de Medidas Socialmente Úteis. O Sejusc é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, hoje em funcionamento com equipe capacitada e projetos aplicados tanto no fórum como na comunidade. O seu trabalho também se estende às escolas e às políticas públicas de prevenção à violência. Entre as iniciativas estão projetos voltados à mediação de conflitos, enfrentamento ao bullying, apoio a mulheres em situação de violência e programas de cultura de paz. Em 2024, participou da construção da Política Pública Cianorte da Paz. E em 2025, a cidade instituiu a Lei Municipal de Prevenção à Violência nas Escolas com base na Justiça Restaurativa. Ao longo de sua trajetória em Cianorte, foi reconhecida como cidadã honorária e, mais recentemente, comendadora pelos serviços prestados à comunidade. Uma magistrada que, sem abrir mão da responsabilidade da função, tem buscado aproximar a justiça das pessoas das realidades que elas vivem. Eu fiz a apresentação da doutora Estela aqui para que você conhecesse, né, a capacitação dessa mulher, que nós vamos ter esse bate-papo e essa troca aqui agora. Doutora Estela, a senhora nasceu em Parapuã e veio ainda criança para o Paraná. Que marcas da sua infância e da sua família ajudaram a entender quem a senhora é hoje? Em Parapuã fiquei até os 4 anos, mas todos os meus parentes ainda são de lá, né? Os avós, então eu sempre voltava para Parapuã para passar férias com os avós, e ainda existe uma família lá, e ela é de origem espanhola, né? E quando o meu pai veio para cá, nós viemos para Ivaiporã, Paraná, aqui no Paraná também. Ele veio para a advocacia. Então, quando ele veio para Ivaiporã, foi onde nós formamos a nossa família, né? E o Paraná só temos nós, na verdade. E aqui fui estudar, fui fazer tudo
Paraná, São Paulo ficou meio de lado só para visitar Só para parentes. viver momentos de família. Só para ir para as férias, né? Que foi uma delícia também, né? Muitos primos lá em Parapuã. É uma cidade que deve ter hoje uns 10 mil habitantes, pequeno. Doutora Estela, e falando da sua família aqui no Paraná, né? Aos 13 anos você já estava estudando fora de casa. O que esse movimento tão precoce de autonomia revelou sobre a sua personalidade e a vontade de construir uma carreira? Eu tinha muita vontade de estudar, Josi. E eu queria sair de casa aos 12. E meus pais não deixaram, Saiu né? tarde, então, aos 13. E a condição foi que eu saísse aos 13, né? Então eu saí, eu estava, antigamente era a sétima série, né? Agora é o sétimo fundamental, né? E aí eu fui para o internato em Londrina. Eu tinha muita vontade de crescer e eu falava, mas aqui não tem estudo para mim, né? Eu quero sair. Eu sempre fui muito solitária no que eu queria, independente, filha mais velha, e eu fui atrás dos meus objetivos E desde cedo, né? desde cedo. Filho de professor e advogado, você cresceu num ambiente de estudo e de responsabilidade. O direito foi uma escolha natural ou construída com o tempo? Eu não sabia que era natural ou construída pelo tempo. Até o terceiro ano, eu não sabia o que eu queria, então eu estudava para medicina. Todo mundo estuda para medicina, então eu também estudava para medicina. E o meu pai, a vida do advogado no interior, ela é dificultosa. Eu falo que muitas pessoas têm uma visão errada da advocacia. A advocacia, ela é difícil, né? O advogado, às vezes, tem uma causa grande que vai demorar anos para receber alguma coisa. Então, ele não tem um compromisso mensal de recebimento. E meu pai passou por tudo isso, né? Então, ele sempre falava: não faça direito, faça outra coisa que não seja direito. E aquilo foi entrando na minha cabeça: não faça direito, não faça direito. E quando eu era pequena, eu vi ele no escritório do meu pai, tinha uma biblioteca enorme atrás, Josi, e eu entrava e parecia que ele era gigante, assim, que estudava, ficava lendo para fazer os júris. Então aquilo me impactava muito, ver ele à frente de todos os livros, sentado. Ele Então eu falava não acredito, faça direito, mas te encantou com o mas me direito. encantou todos aqueles livros. Então eu acho que foi, respondendo a sua pergunta, uma construção e uma coisa natural também, que eu vi que demandava muito estudo diário, Que e já eu tinha uma relação com já aquilo que tinha uma você gostava, que relação. era estudar e buscar mais. A hora que ele colocava a beca para fazer um júri, então eu sempre falava, eu também quero ser isso daí, né? E você entra na faculdade logo após a Constituição de 1988 em um momento de grandes transformações no país. Como que foi estudar direito nesse contexto? Difícil. Difícil porque também os professores tinham que estudar. Eles estavam se readaptando. Readaptando. Me lembro que direito constitucional eu tive um professor excepcional, mas era tudo novo, né? A Constituição de 88, eu entrei em 89, fevereiro de 89. Então, mexeu muita coisa no nosso sistema. E aí, muita coisa era inconstitucional, então tinha que fazer aquela constitucionalidade, isso vale, isso não vale com a nova Constituição. Então, de algumas matérias eu tive uma dificuldade de aprendizado, porque também os professores não sabiam. E o que que eu fazia? Eu tinha que procurar depois, tinha que estudar depois que tinha Para passado. complementar Isso, os estudos. isso. Doutora Estela, você falou que eu tive uma certa dificuldade em algum momento, mas você se formou com laudo universitário na PUC Paraná, o que é um grande feito, né? Em que momento a magistratura se torna um projeto concreto de vida? Ela se tornou um projeto de vida depois que eu saí da faculdade. Durante a faculdade, eu iria ser advogada, né? Eu falei, eu vou ser advogada. Quando eu saí da faculdade, eu conheci meu esposo, eu estava no quarto ano da faculdade, né, lá em Curitiba.
E quando eu me formei em janeiro, em junho eu engravidei, né? Então foi cedo a minha gravidez. E eu já estudava, eu saí da faculdade estudando para concurso, né? Porque eu falei, acho que advogado não vou conseguir, apesar de eu querer. E aí, quando veio a gravidez, eu falei, então, o meu caminho é fazer um bom curso, porque agora eu já vou ter filho, né? Então, seria mais tranquila uma carreira por uma mulher hoje também, mas também em 1994, né? Todas aquelas dificuldades de ser mulher advogada. E depois disso eu falei, vou seguir, quero magistratura. Mas advoguei também. Então, para você que conhece a doutora Estela como juíza, ela já foi também advogada, né, doutora Estela? E aquela jovem Estela imaginava que seria juíza? O que encontrou na prática? Eu encontrei a dificuldade de advogar. Eu sempre gostei de estar dentro do escritório, criando petições. E meu pai, eu saí, então eu tenho que fazer um retrocesso aqui na história, né? Então eu engravidei, eu fiquei um ano em casa, em Curitiba, e aí meu pai em Ivaiporã chamou, venha para cá, para Ivaiporã para advogar, né? Quando o Gustavo fez um ano, meu filho hoje tem 31. E nós fomos. E eu fiquei 2 anos em Ivaiporã E advogando. ele imaginava que a filha dele seria juíza já, será ou não? Não imaginava, mas ele queria que eu ficasse no escritório, né? E só que nisso eu já estudava para concurso. E advogar para mim foi muito importante, muito. Eu via na prática, hoje, para minha profissão, a dificuldade dos advogados em conversar com o juiz, em ter acesso ao juiz, em ter porta aberta e o que ele pode, as dificuldades mensais financeiras que um advogado tem, né? Então, isso foi muito importante. Eu acredito que direcionou toda a minha carreira da magistratura nesse atendimento da OAB, Enquanto né, é juíza, tem uma compreensão ampla. isso, da condição do advogado e da advogada, né? Então, eu me lembro que eu tinha muito medo de chegar na frente do juiz, né? E meu pai fazia, então, aquele estardalhaço que juiz era muito bravo sempre, né? E ele me colocava lá para ir bater de frente com o juiz no fórum. Então, foi bem interessante essa E depois trajetória. ele chegou a participar de algum procedimento legal de você enquanto juiz ou não? Não, não pode, né? Você fala de ele ter alguma ação comigo, alguma coisa? Não Não. pode no Não, mesmo. não pode. Até porque ele mora em Vaiporã, né? E aí eu moro aqui, então nós não temos link. Doutora Estela, e você chega a Cianorte em 2005. Como que foi esse início na cidade e na comarca? Olha, quando eu entrei na carreira, eu falei, eu vou ficar um ano no interior e vou voltar para Curitiba. Porque depois que eu advoguei em Vaiporã, eu fui chamada para ser assessora de um desembargador em Curitiba e lá eu fiquei 7 anos. E lá eu me fortaleci, eu falei, quero ser isso, quero ser juíza. E então eu estudei, fiquei 7 anos como assessora e passei no concurso e voltei para o interior. Assumi Guarapuava, fiquei 5 meses e quando eu fui assumir juíza de direito, era Guaíra, aqui perto também ali, né? é, Pertinho, que era Terra Roxa, na verdade, eu passei por Cianorte, estava aberto o edital para Cianorte, então eu passei e falei, eu vou ver essa cidade aqui. Era a comarca intermediária, né? E eu estava indo para inicial, eu falei, vou ver como é que é essa cidade. Cheguei, passei, entrei no fórum sem avisar ninguém. Bati lá, era o Virgilino Varela, que era o escrivão da Vara Civil, que estava aberto. Eu falei, eu sou juíza, estou passando aqui em Cianorte, estou indo assumir Terra Roxa, e vim conhecer a cidade, e vim conhecer a Vara Civil para saber se eu vou ficar ou não, se eu vou pedir ou não. E era o último dia para pedir, né, para eu não perder o prazo. E eu tinha uma audiência às 2 horas em Terra Roxa. Passei aqui, entrei no fórum, já era esse fórum velho, antigo, onde eu ainda estou,
e ele me mostrou uma parede de processos físicos. Ele falou assim: isso daqui é o que está parado. Falei, tá bom. Fui embora, fui para Terra Roxa e naquela época do fax, passei um fax com o pedido que eu queria vir para o Cianorte. E fiquei só 40 dias em Terra Roxa e já cheguei aqui, com todos os 14 mil processos que me esperavam, né? Na época. E E assim começou a trajetória da doutora Estela aqui foi, em Cianorte. todos pensavam e me falam hoje, os advogados me falam que pensavam que eu fosse embora rápido, né? E eu também pensei. E estamos aí há 21 anos. Doutora Estela, em algum momento você pensou em ir embora? O que te fez permanecer aqui, mesmo diante desses 14 mil processos? Josi, eu te falo uma coisa. Gosto de um desafio, gosto. O que eu posso fazer a mais, ou o que eu posso fazer por aquela comunidade, me move, né? Então, o arroz com feijão para mim não vale. O arroz com feijão eu já faço. Então, o que que eu posso fazer a mais? Então, quando eu vi aquela pilha de processo na prateleira, eu falei, eu vou dar conta disso, Eu vou né? resolver. Eu vou resolver isso daí. Então, isso me moveu no início, dessa vontade de ficar num lugar e conseguir Fazer a dar vazão, diferença. a vazão dos processos, gente esperando por trás dos processos, advogados esperando. Essa é uma característica sua, né, doutora Estela? No meio dos advogados, eles reconhecem isso. Eu gosto de um Dessa- caos para colocar uma ordem. Eu confesso, né, Josi, para mim é sempre um desafio isso. Eu gosto muito dessa parte. E, e a outra coisa que me fez pertencer foi a gravidez da minha filha. Eu engravidei em janeiro, eu ia ficar só com um filho. Meu filho falava: todo mundo tem irmão na escola, mãe. Eu não. Eu falei: se vier uma irmã, eu aceito. Pode ser. Pode ser, Eu pode queria um ser. A irmãozinho, mas gente pode ser uma irmãzinha. e aí eu engravidei em janeiro e eu falei, o que eu vou fazer numa capital agora com um filho pequeno? A história da mulher, né, que sofre, né, na carreira, que nós já sabemos. E o que eu ia fazer com essa criança lá? E eu fui ficando, mas já tive muita vontade de sair, mas Cianorte sempre fala não. E, inclusive, nós, muitas vezes, temos esse desejo de buscar algo mais fora, mas, assim como a doutora Estela, permanecemos onde estamos para fazer a diferença, né, doutora Estela? E a convivência com a OAB local e a comunidade jurídica facilitou esse processo de enraizamento? Facilitou. Uhum. Sempre tive bom relacionamento com a OAB, com servidores e servidoras do fórum. Não sou uma pessoa muito social, né? Gosto mais de ficar em casa, de ficar nas minhas leituras, mas esse relacionamento ele é fluido para mim. Eu não tenho nenhuma dificuldade em qualquer lugar onde eu estou, e isso me faz pertencer aqui a Cianorte. Cianorte é uma cidade muito boa. E depois de anos na magistratura tradicional, o que começou a inquietar você sobre a forma como nós lidamos com os conflitos? Em 2012, então, eu fiquei 7 anos na Vara Civil, que tem muitos processos. Eu saí quando instalou a segunda Vara Civil. Eu fui para os Juizados Especiais, 2012, e lá estou até hoje. E lá são métodos autocompositivos. É o feeling dos Juizados Especiais, não é uma coisa tão técnica. E eu falei, eu preciso abrir o olhar para isso. E para mim foi um grande desafio, porque existia um preconceito em mim, né, dos métodos autocompositivos. Então eu tive que me trabalhar e falar, estarei mais perto da população, dessa comunidade que precisa de mim de outra forma e eu preciso me capacitar. Então, em 2015, eu comecei a fazer os cursos de justiça restaurativa para oferecer para a comunidade outra coisa, né. Então,
E a pandemia foi um ponto de virada, né? O que ela provocou na sua visão de justiça e de ser humano? Eu vi a dor, na pandemia, o fórum demorou muito para abrir. Então nós fazíamos audiência todas online, os servidores e servidoras, adoecendo no Paraná todo, no Brasil todo, juízes e juízas adoecendo, juízas atarefadíssimas, porque tinham que cuidar da profissão, tinham que dar conta da casa, aí entrava toda aquela coisa do machismo estrutural, que aí muitas juízas se separaram, e daí na pandemia nós começamos a fazer círculos de construção da paz entre magistradas online, onde nós falávamos das nossas dores para mulheres, como nós, e nos fortalecemos. Doutora Estelle, foi desse momento então que nasceu a inquietação de estudar sobre filosofia, psicologia, prevenção de conflitos? Foi em 2015 quando eu tive o contato com a justiça restaurativa. A justiça restaurativa veio para o Paraná em 2014, né? Ela é forte no Rio Grande do Sul e no Paraná ela foi em 2014. 2015 eu fiz o curso de justiça restaurativa e de lá para cá, todo ano eu me capacitava. Mas existia uma coisa que dentro que eu falava, não estou pronta, ainda não, ainda não. Em 2020, quando veio a pandemia e eu vi todas aquelas dores, inclusive as minhas, eu falei, eu preciso olhar para isso, para eu tratar em mim e tratar no outro. Aí comecei a fazer psicologia, já estou na segunda pós-graduação, estudo há 6 anos psicologia analítica, e então foi aí que nasceu. Eu falei, eu preciso entregar algo mais. Só que para isso eu tive que olhar para mim, porque antes era muito difícil olhar de frente a dor do outro no fórum. Muitas vezes a gente foge dos sentimentos e a gente pega conflitos muito fortes, né, Josi? Que estão na frente do juiz. E muitas vezes o juiz ele não é preparado para dar vazão. E o que eu faço com aquela pessoa que ele está chorando na minha frente? Então, se ele não souber o sentimento dele, ele não vai saber entregar alguma coisa para o outro. Então, foi dessa inquietação desde 2015, mas foi 2020 que isso foi impactado e eu comecei a fazer profundos estudos, vinculando direito, psicologia, gestão de conflitos. Doutora Estela, isso reforça em você mesmo a questão de que a magistratura pode estar mais próxima das pessoas e da comunidade? Com certeza. Nós temos um ditado na justiça restaurativa que fala do trauma, né? E ali fala que dor não cuidada é dor transferida. Então, dor não olhada é dor transferida. E muitas vezes chegam para nós pessoas que elas só estão repetindo o comportamento, Padrões, né? padrões, as vulnerabilidades, elas não sabem dar amor de outra forma a não ser pela violência, porque aprenderam na violência. Então, isso trouxe bastante impacto de olhar. Eu falei, o Poder Judiciário ele precisa entrar nesse viés também da dor, porque ele precisa ter outra coisa para entregar a não ser o direito, porque o direito o juiz escreve lá no papel, ele entrega para o ser humano o que ele acha que é melhor. O que eu acho que é melhor para você? Eu preciso que ele me fale o que é melhor para ele. E para isso vem os métodos autocompositivos, onde nós falamos o que você quer, o que você precisa. Né? Então, nós entregamos, porque a gente fala no direito. Entrega a lei de uma forma que realmente a pessoa seja beneficiada pela lei de acordo com aquilo que ela está vivendo. Josi, porque veja, muitas vezes quando você procura o judiciário, porque você já está no ponto que você não consegue conversar com aquela pessoa que você quer resolver.
né? Então você entrega para o Estado o teu conflito, o conflito é roubado de você pelo Estado, o Estado, na mão do juiz, fala assim: aqui é melhor que seja assim. Então você tem uma decisão técnica que nem às vezes não é boa para você. Então, o que que a gente faz nos métodos autocompositivos? A gente entrega para você, pergunta o que você quer, como que a gente pode resolver, solucionar isso, que só a letra fria da lei não vai atender. Então, é mais ou menos isso daí. O Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, e a Central de Medidas Socialmente Úteis, o CESU, passam para estruturar esse trabalho em Cianorte, né? Como que é essa construção dentro do Judiciário? Em 2020, então, quando eu comecei todos esses estudos, em 2022, quando o doutor, um outro juiz foi embora para Maringá, ele era juiz do Sejusc aqui. E quando me veio para eu assumir o Sejusc, eu falei, agora eu consigo colocar o que eu estudei aí, nesse lugar. Então, assumi o Sejusc, tive que estudar os métodos autocompositivos de mediação, conciliação, tive que me capacitar, hoje eu sou mediadora também de conflitos, e aí em 2023 eu abri a Censo, Central de Medidas Socialmente Úteis, que faz a aplicação só da justiça restaurativa. Então, eu sou coordenadora das duas unidades, né? E aí chega gente da Defensoria Pública, chega multiportas, é uma justiça multiportas, você pode nem ter nenhum conflito ajuizado e pode chegar lá e pedir um atendimento, que a gente dê um atendimento. Então, isso entrou na minha vida 2022 e 2023 para colocar um cimento naquilo tudo que eu já vinha estudando. Então, para mim é muito importante a Censo e o Sejusc nessa minha caminhada. Doutora Estela, qual foi o primeiro projeto a nascer dessa nova visão? Nós pensamos nas vítimas de violência doméstica. Hoje em dia, o sistema penal, o que que ele faz? Quando uma vítima é agredida, o sistema penal ele fala quem é o ofensor. E a vítima, ela é um meio de prova. Então, ela vem para explicar para o juiz, eu estou falando em linguagem mais simples, sabe, Josi? Para as pessoas entenderem. Então, ela vem para explicar para o juiz fazer uma prova para que esse agressor seja condenado ou não. Então, ela é um meio de prova hoje. Nós não olhávamos para as vítimas antes, né? Então, existe um movimento atual do CNJ, tudo que as vítimas elas têm que ter voz. O que que uma vítima quer? O que que ela precisa para continuar vivendo apesar de, né? Qual passo ela tem que dar e o que que o Poder Judiciário pode oferecer nessa vulnerabilidade dela? Então, nós criamos o projeto Entrelaços, que são vítimas de violência doméstica ou às vezes até mulheres em outras vulnerabilidades que não sejam violências. Elas fizeram um grupo e a gente aplica a cada 15 dias o projeto Um Círculo de Construção de Paz e existe até hoje. Doutora Estela, e o Entrelaços, voltado para mulheres em situação de violência, se tornou uma referência. Como que ele funciona e o que você já testemunhou dentro desse espaço? Nós temos muitos relatos dessa emancipação feminina. Então, muitas criaram laços, inclusive fora, né, essas que participam. Temos 8 aí que vão sempre. Aí outras vão agregando, outras saem, porque a vítima, eu preciso falar, então isso é da psicologia, ela é receosa em colocar voz para fora. Ela já foi tão violentada durante toda a vida que às vezes é difícil de ela ter voz, né? E lá a gente ensina, a gente mostra que naquele espaço seguro ela pode ter voz. É ali que vai ficar a história dela sem ninguém sair para fora e contar. Então ali tem relatos de emancipação feminina,
ou algumas saíram de casa, conseguiram sair, outras não saíram, todavia a violência cessa, outras não conseguiram dar o primeiro passo ainda, mas estão se fortalecendo para isso. Não há o julgamento entre mulheres, porque são pares, né? Então a gente aplica muita sororidade. E e ali elas se emancipam. Antes a gente usava a palavra empoderamento, mas poder quer dizer sou mais que um homem. Não, a gente fala de emancipação feminina hoje. Doutora Estela, e essa iniciativa foi reconhecida também pelo Tribunal de Justiça aqui no Paraná. Foi. Todo ano nós temos premiação na CEVID, que cuida da parte da violência doméstica no Tribunal de Justiça, e para que a gente faça inovação. Quem dos juízes, das comarcas, conseguiram apresentar um projeto novo que emancipe essas mulheres vítimas de violência. E Cianorte conseguiu, né? Então nós temos desculpa, eu ia falar o selo Covid, não é? O selo CEVID, né, de atendimento às vítimas de violência, que Cianorte foi referência. Doutora, e as premiações não param por aí, né? Teve também a experiência com os estudantes e a premiação em 2025. Uhum. Esse de 2025, Josi, foi o Paraná Lilás. Esse Paraná Lilás, ele também diz respeito à violência doméstica, e tenho que falar para vocês, como eu não sou da área da violência doméstica, que é da vara criminal, é a doutora Flávia e o doutor Diego atualmente, mas o Sejusc e a Censo recebem essas vítimas de violência doméstica, né? Então, eu tive que estudar muito a violência doméstica e muito feminino. Tive que estudar essa emancipação. E surgiu um projeto piloto que chama Paraná Lilás, feito ali em Loanda, com o doutor Cristiano e a doutora Loreni, e foi estendido para 22 comarcas. E eu soube desse projeto o ano passado, em agosto. Eu liguei para eles e eu falei, eu quero. Mas, Estela, a gente está em cima da hora. Eu quero. E aí nós corremos no núcleo regional aqui de educação, fomos pessoalmente, batemos na porta de muitos colégios, 11 colégios conseguiram entrar, porque a premiação era setembro, outubro, lá no tribunal, e 11 colégios entraram. Eu acho que nós fomos em umas 20 salas de aula aplicar os círculos de construção de paz, falando para adolescentes de segundo e terceiro ano ensino médio, sobre violência doméstica. Então, nós aplicamos um método ali, né, bem dinâmico, então eles participaram muito. Eu tenho um xodó, assim, por esse. E aí, todas essas 22 comarcas que participaram, tirava o primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Os estudantes fizeram uma redação sobre sobre a violência doméstica, e o primeiro lugar ganhou um celular que foi doado pela Receita Federal, pelo Tribunal de Justiça, e uma ida para Curitiba com o seu respectivo professor, né, que orientou a redação, e lá eles conheceram o Tribunal de Justiça, conheceram a Assembleia Legislativa, conheceram a Prefeitura, então me contaram depois que foi bem joia. Existe até um vídeo institucional no Tribunal de Justiça que pode ver Cianorte lá e a região, né? Que o Núcleo Regional de Educação pega também a região. Doutora, esse projeto é maravilhoso, inclusive para você que nos acompanha, que temos filhos, né? Sabemos a importância de um projeto como esse, vendo os nossos jovens envolvidos dessa forma, né? Doutora, eu estudo feminismo e o grupo de juízas antígonas também ampliaram o seu olhar sobre a violência doméstica e o machismo estrutural. Como que isso impacta a sua atuação hoje? Josi, como os filhos nos ensinam, né? Como nos ensina? A Laura tem 19 e ela me ensinou muito desse feminino também, né? Tive que aprender muito, porque como nós vivemos numa sociedade machista estruturalmente, com a dor das juízas, de tudo que elas passavam na carreira da magistratura, e quem é de fora não acredita que nós passamos por isso também. Nós
nos unimos depois de uma situação específica que ocorreu no tribunal e resolvemos online. Tá aí. Vamos fazer um grupo de juízas? Vamos. Nós já temos temos um grupo de literatura, de justiça restaurativa e literatura, e nós tínhamos lido do grego, a tragédia grega Antígona. E aí nós nos unimos e a coordenadora falou: o que acha de Antígona? Aí nós, Antígona, e ficou Antígona. Para a gente, somos 360 juízas no Paraná, dentre essas, 61% são Antígonas, né? Então, 40% ainda não tivemos adesão, mas 61% nós conversamos todos os dias sobre tudo o que acontece na imprensa, tudo o que acontece no nosso Brasil, e nós defendemos mulheres, né? Não só juízas, tudo o que acontece com uma mulher é sororidade, e a gente faz pedidos, e assim surgiu. A emancipação feminina, estudando literatura feminina também. E quando que você percebe que esse modelo pode alcançar outras áreas além da violência doméstica? Na violência doméstica, hoje em dia, Seja talvez a causa que precise desse olhar, né? exatamente, né? Enquanto não tivermos a educação de base, onde mulheres e homens são iguais em direitos e deveres, que está lá na nossa Constituição, mas uma igualdade subjetiva e não só formal, né? Onde mulheres também podem trabalhar fora, ter filhos, homens, dividirem todas as responsabilidades. Isso a gente tem que ensinar às nossas crianças, porque o que está acontecendo de violência doméstica hoje são homens já formados. Então, é na educação que é o caminho. Eu acredito muito na educação. Se constrói desde criança. Desde criança, né? Isso, às vezes, nós indo nos colégios, sabe, Josi? Isso, às vezes, causa um mal-estar. Porque as famílias são da estrutura machista. E quando a gente leva o que é ser mulher, o que uma mulher quer, que não é nada mais do que uma igualdade de gênero com um homem, de ela ser o que é, então às vezes causa um mal-estar na própria família, né? Por isso que eu falo. Porque culturalmente já está enraizada uma outra vertente. E isso eu estou falando da minha família também, porque eu também De um todo, né? me pego nesse machismo estrutural, né? Eu vim de uma família, né? E minha filha me ensinou muito. E o meu filho de 31 anos, ele um dia chegou para mim, ele falou: mãe, só você pensa assim. Né? E aí eu me falei: nossa, eu preciso estudar muito. Preciso entender, porque só eu penso assim. Não, a gente cai muito ainda no... E a gente vai se ajudando. Então é uma fala ou outra, piada sobre mulheres que a gente não pode mais admitir, né? Piada sobre de objetivar a mulher, né? Objetivar essa mulher, não podemos mais permitir. Então, coisinhas assim, opa, isso daqui não dá mais, não cabe mais. Isso vem o ensino pequeno, né? Eu acredito que... E essa construção vai refletir em homens e mulheres também mais conscientes, né? Homens com relação a esse respeito e mulheres sobre esse direito. Sobre o direito, sobre o que ela quer, né? Ela quer ser mãe, ela quer trabalhar fora, ela quer muitas coisas, né? Ela quer vestir uma roupa que só a ela faz bem ou não, né? Então a gente tem que dar esse direito à mulher de ser uma pessoa, né? Eu falo que incrível que a mulher hoje é um ser humano, né? Incrível, né, doutora Estela? Uhum. Doutora Estela, o projeto Transformação surge como uma alternativa à prestação de serviços tradicionais. O que muda quando a responsabilização passa pela escuta e pela reflexão?
Isso foi uma coisa por isso que a justiça restaurativa, ela bateu o meu coração. Por quê? Na prestação de serviço à comunidade, então, quando chega alguém para nós e nós aplicamos uma prestação de serviço à comunidade, vai pintar um muro, vai varrer, vai carpir, vai varrer alguma coisa para o estado, vai limpar alguma coisa. O que que acontece com essa pessoa? É pedagógico? Não. Quando ela vai fazer, ela sente mais raiva. Aí ela vai falar: foi o juiz que me colocou aqui, foi a juíza que me condenou, porque eu não fiz nada para aquela mulher, eu não fiz nada para aquele filho, eu não fiz nada para aquela pessoa que eu, né, alguma situação criminal. E então ela vai criando esse abismo entre poder judiciário e comunidade. Nós não damos uma resposta satisfatória para que a gente faça uma educação para essa pessoa. Nós simplesmente vai lá e limpa isso daí, ou então vai lá limpar o muro que você sujou e depois você já está liberado. Não ensinei nada para aquela pessoa. Ela não conseguiu nem a responsabilização. Ela não conseguiu refletir com o que ela já tem. Eu sou conivente com isso, eu tive responsabilidade nisso, eu atuei para fazer um dano para outra pessoa ou não. A justiça restaurativa, ela entra aí. Então, ela, em vez de jogar a responsabilidade para fora, o juiz me condenou, o juiz fez isso, aquela mulher fez isso para mim, volta para dentro, fala: será que o que eu fiz é culpa minha ou não? Será que a partir daqui eu posso ter outro olhar e lá na sociedade eu entregar outra coisa que não seja isso que eu já fiz até aqui? A partir daqui eu entrego o quê? Como que eu posso ser a partir daqui? Então é esse olhar que a gente não quer mais uma prestação de pena no sentido que era antes, né? Apenas pena por Pena, a pena, gente mas quer uma uma pena educação. que a pessoa possa Que ela realmente. refletir, né? O que que eu fiz, aonde eu quero chegar e como eu posso ser daqui por diante. Eu posso ter sido um monstro e daqui por diante eu posso mudar a vida. Aquela história de que pau que nasce torto continua torto, para nós não funciona. É dar uma opção da pessoa se Isso, restaurar. exatamente. Doutora Estela, são vários projetos, né, como Convivência, Nova Era, e o projeto Quem Cuida de Quem Cuida, que volta para familiares de pessoas com TEA e a rede de assistência. Como que surgiu essa necessidade? Também dentro do fórum, vendo esses conflitos. Então, enquanto eles iam acontecendo, eu pensava, disso daqui eu preciso cuidar de um jeito diferente. Então, o projeto Convivências, ele é um projeto de justiça restaurativa e ele é conflitivo. Então, vamos supor que tenha uma família em conflito, uma separação, estão em conflito, quem cuida do filho, e a gente sabe que surgem muitos conflitos quando se separam e às vezes é o filho que sofre. Muitas vezes é assim: eu não entreguei o filho porque a pessoa não me mandou o pijama ou a pasta de dente que era para mandar no final de semana. Isso começa daí escalonar o conflito. Então, o que que a gente faz? Se é voluntário, tá? Então, nós chamamos as duas pessoas com dois facilitadores ou duas facilitadoras, e aí a gente faz uma facilitação de conversa e ali eles podem ter: olha, então na sexta-feira são acordos simples, mas que resolvem a vida efetivamente da pessoa. Na sexta-feira, quando você for me mandar uma sacola e a criança, você me manda uma escova de dente, dois pijamas e assim vai. Não esqueça de me mandar um remédio. Isso a gente escreve e eles saem satisfeitos. Então eu perguntei para as pessoas o que você quer e por outro o que você precisa. E facilitamos a conversa e eles saem com um acordo. Aí se não der certo, podem voltar a qualquer momento, nós fazemos o acordo. Com isso, o que que a gente quer? Que ensinem, que nós capacitemos para que eles consigam conversar.
sem novos conflitos, né? Então, esse é o projeto Convivência, que é um conflitivo. O projeto Nova Era, nós é um projeto lindíssimo, Josi. Também vem de prestação pecuniária, vem da vara criminal também, vem para progressão de regime ali da vara criminal, é feito com o Instituto Tá Curando, no Santuário Ecológico, com o Paulinho, né? João Pedro, que todo mundo, ele é famoso na cidade do Tá Curando, e com a Aline Castanheiro também, que atende, e eles são facilitadores também de justiça restaurativa. Eu capacitei todos. E lá eles aplicam valores humanos, ensinam para as pessoas como fazer daqui por diante humanidades, né? E nós temos assim bastante relatos incríveis, né? E também nós apresentamos esse projeto no tribunal e foi bem recebido, né? E você falou do TEA também, do Quem Cuida do Quem Cuida, Isso. começou com o autismo, né? Com o espectro, com o TEA. E nós começamos a ver de uma conversa informal, todos os projetos nascem de uma conversa informal, né, Josi? A gente vai vendo o que as pessoas precisam. E tinha uma mãe que tinha um filho no espectro, e ela falou, o problema nosso é que a gente não tem tempo, e nós estamos exaustos. Aí então, vamos fazer o projeto Quem Cuida de Quem Cuida. Quem cuida dessa mãe e desse pai que cuidam dos filhos? Quem cuida dos profissionais da educação? Quem cuida dos professores? Quem cuida da mãe e do pai? Que não tem algum espectro, né? Mas quem cuida? E nós começamos com autismo, mas ainda foi um projeto que durou 6 meses esse. Nós temos o problema do horário do pai e da mãe. Nós temos muito, tem gente que tem 100% de É uma atendimento. dificuldade, inclusive, por essa sobrecarga que vive, né? O pai e a mãe da criança que já Levar tem. para as terapias, né? E aí eles têm que se dispor de ficar lá 2 horas com a gente. Às vezes não tem como fazer. Então nós migramos ainda, até porque o FAQ Autismo tá bem forte agora. Nós migramos para atender as mães das escolas. Nós estamos fazendo um projeto já tem uns 2 anos na escola Tia Sé, né? Então vamos uma vez por mês lá e fazemos o projeto com as mães. É muito interessante, doutora Estela. Inclusive, eu não sabia, eu acredito que você que está aí nos acompanhando também não tinha essas informações. Então, é um privilégio para nós ter pessoas como a doutora Estela aqui em Cianorte, né, à frente de tantos projetos. E em 2024, doutora Estela, nasce o projeto Cianorte da Paz. O que ele prevê e por que é tão importante? O que significa trabalhar a prevenção e diálogo desde cedo? Esse projeto, eu digo que é programa, né? Um programa Cianorte da Paz. Eu copiei de Maringá, existe um programa lá, Maringá da Paz, existe o Paranavaí da Paz. E aí eu comecei a estudar e eu falei, eu queria política pública em Cianorte. Para eu poder cobrar do município, eu preciso que seja instalada uma política pública para que isso seja efetivo em Cianorte, porque só o Poder Judiciário não dá conta, né? E então fui atrás disso tudo, coloquei para o vereador Tiago Fontes, eu falei, vereador, vamos estudar isso daqui, e aí ele encampou a ideia, e aí foi aprovado em 2024 como política pública. Para isso, claro, é um programa grandioso e nós temos que capacitar muita gente do município ainda. Eu tive eleições em 2024, em 2025 não consegui mexer nessa parte, né? Mas só de ele já ser um programa Cianorte da Paz e nós estarmos em todo o município, ele já é para mim grandioso, já é vitorioso estar em Cianorte, né? Que nem todos os municípios têm. E ele prevê justamente, ensina essa educação desse diálogo, dessa escuta, desse pertencimento na sociedade. Doutora Estela, e o projeto Além da Força, com a Comissão da Mulher Advogada, traz a defesa pessoal e a meditação. Como que ele complementa essa rede de apoio? Esse projeto também é a menina dos meus olhos.
ele já está vai para a terceira edição já, o Além da Força. É preciso falar que todos esses projetos, Josi, eles vêm, quando alguém chega no juizado, e paga uma prestação, pecuniária, né? Esse dinheiro vai para um fundo do tribunal e o juiz ele só pode mexer nesse dinheiro da comunidade desde que com projetos. Então o juiz recebe o dinheiro da comunidade desse agressor e por meio de projetos nós devolvemos para a sociedade em forma de projetos para a própria sociedade. Então tenho que falar que o dinheiro do juizado está servindo para todos esses projetos, né? Do Nova Era, do Além da Força, e agora nós já estamos no terceiro Além da Força, que nós vamos, e já estamos no segundo Nova Era, que começamos ontem, né? Justiça da Nova Era, o nome do novo projeto, que é uma continuidade também. Esse Além da Força também é vítimas de violência doméstica. A Comissão da Mulher Advogada, também temos muitas advogadas facilitadoras de justiça restaurativa. Aliás, OAB, já estou esperando uma comissão de justiça restaurativa aqui em Cianorte, que Maringá já tem. Eu só estou fazendo um convite aqui, Josi, aproveitando aqui. E, e aí, há um encantamento. A justiça restaurativa, ela realmente encanta a pessoa por essa escuta, esse pertencimento, esse acolhimento. E aí elas me abriu o edital, disponibilizando um dinheiro do juizado, e a comissão da CMA veio, por meio dessas facilitadoras, doutora, e se a gente fizesse assim? Eu falei, pois apresenta, né? E aí nós começamos só com a defesa pessoal, lá no clube, as vítimas de violência doméstica eram encaminhadas para lá para aprender a se defender, porque eu falei, não quero ninguém batendo, né? Senão nós vamos ter outra coisa, né? E não, doutora, é só a defesa que é jiu-jitsu. Então as mulheres, elas aprendem a se defender no meio de uma agressão e sair para pedir ajuda, né? Ter o tempo necessário para que ela não seja morta. E agora entrou também a meditação na OAB e nós fizemos um círculo em dezembro de finalização do ano, foi espetacular. Eu fui lá também, eu fui a facilitadora, e agora no dia 26, no mês da mulher, né, nós vamos aplicar de novo lá. Foi muito, os relatos são incríveis. O que faz aquele movimento para aquelas mulheres vulneráveis? Doutora Estela, e como que as mulheres podem ter acesso a esses projetos? Esses projetos, eles são a Secretaria da Mulher, ele conhece todos, a doutora Stephanie, conhece todos os projetos, então o município ele está trabalhando em rede. Então, o Poder Judiciário sabe disso, a doutora Flávia sabe, e também a Delegacia da Mulher, o doutor Wagner também é capacitado, facilitador de justiça restaurativa, o Além da Força tem um pedaço lá, então é toda uma rede que é construída que encaminha para nós. Mas, por exemplo, você mulher, que não tem um boletim de ocorrência, você sofre uma violência, ou você quer apenas conhecer, porque às vezes conhecendo, você sabe que você sofre uma violência, você também é convidada. Qualquer mulher é convidada para ir fazer esses projetos, né? E existe nas redes sociais, Instagram, vocês podem procurar como OAB, como Censo Cianorte, até no meu particular vocês vão encontrar, ou vão lá no fórum e perguntam o projeto do fórum, dá para mulheres, pode ir, né? E temos o projeto também Sejusc e Censo também, que são os métodos autocompositivos, todos esses que eu falei, estamos abertos, queremos expandir, estamos fazendo agora convênio com a Unipar, onde vai um braço do Sejusc que vai para lá. Mas vamos anunciar isso. Então, você viu aí que você pode acompanhar e ter acesso a todos esses projetos. Felizmente, nós temos a doutora Estela aqui. Vocês não imaginam o prazer que é estar aqui nesse bate-papo com ela. É uma pessoa realmente incrível, assim como você está vendo aí. E além de estar à frente de tantos projetos que beneficia, que cuida, né, de nós, mulheres, a doutora Estela também é escritora. Doutora Estela, o livro Olhares de Antigo, no volume 2, reúne dezenas de autoras com diferentes trajetórias dentro do sistema de justiça. Que movimento é esse que nasce a partir da escrita?
Esse livro, Josi, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Esse nós estamos no volume 2, né? Houve o volume 1 das Antígonas, também das Antígonas das Juízas, onde nós resolvemos fortalecer esse feminino nesse sistema de justiça. Então, nós convidamos outras mulheres que fazem parte do sistema de justiça, de alguma maneira, para escrever conosco. Então, quando você fala escritora, calma que eu também não sou tão escritora assim, né? Então, nós temos aqui nesse segundo volume 39 artigos, né? Dos quais 31 artigos, são 39 mulheres, dos quais 11 são de Cianorte. Então, existe uma piada interna lá nas Antígonas, que elas falam, não é o livro das Antígonas, é o livro da Estela com as Antígonas, porque de tanta gente boa que Cianorte conseguiu juntar, de tanta mulher maravilhosa com seus relatos aqui nesse livro. Então, fomos assim, escrevemos aí 6 artigos com 11 mulheres. E eles trazem relatos reais. Então, às vezes são só ensaios, o que eu passei na magistratura, o que eu passo no dia a dia como mulher. Então, não são relatos técnicos. Há os técnicos, há ciência também, mas há também uma coisa mais leve, do que a mulher sente, como ela gostaria que fosse. E depois de abril, nós vamos lançar o livro também em abril na OAB em Maringá. E depois eu vou ter alguns exemplares aqui em Cianorte também. Então, é só me procurar que eu encaminho como pode ser adquirido. E que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que nos acompanham agora? Mulheres, vocês são espetaculares. O poder que existe dentro de cada uma é inesgotável. Sejam quem vocês gostariam de ser. Doutora Estela, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no Sobre Isso. Foi um prazer muito grande recebê-la aqui. Foi uma honra vocês me chamarem e que bom que deu certo, Josi. Adorei o nosso bate-papo informal. Esse programa foi realmente muito especial, espero que você tenha gostado. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa. E o que você aprendeu hoje caminha com você. E o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde de Televisão.